Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tô saindo aqui com o carro, eu vou aproveitar para gravar um vídeo aqui para vocês e vou falar aqui sobre os 3 tipos de direção que a gente tem. Então, qual que é os tipos que nós temos? Nós temos a direção mecânica, que foi a primeira que surgiu, né? Depois da direção mecânica veio a direção hidráulica e hoje a que é utilizada, pelo menos que eu tenho conhecimento, nenhum carro vem com outro tipo de direção, mas é a direção elétrica, que é a que todo mundo utiliza hoje, tá? Todos os carros vêm com essa direção. Esse aqui é um Corolla, ano 2009, e ele já possui a direção elétrica, que é a totalmente utilizada. Então vou falar um pouquinho sobre elas, começando com a direção mecânica, que foi a primeira que surgiu, né? Como que é a direção mecânica? A direção mecânica, basicamente, resumindo, ela é o volante conectado às rodas. Então tem as barras aqui que vão lá para a caixa de direção e para as rodas. Na caixa de direção tem uma cremalheira ali que faz a transferência aqui do movimento para as rodas. Ela não possui nenhum tipo de auxílio, então a força para virar as rodas é toda do motorista. Conforme você vira o volante aqui, vira as rodas sem nenhum auxílio, tá? Então a direção mecânica, ela é essa direção sem nenhum auxílio. E ela é bem pesada, com o carro parado, né, ela fica bem pesada. Então hoje em dia eu não sei de nenhum carro que tem essa direção. Então foi a primeira que surgiu a direção mecânica. E depois surgiu a direção hidráulica, que nada mais é que a direção mecânica auxiliada por uma bomba hidráulica. Então o motor ele está conectado a uma bomba hidráulica, né? E essa bomba hidráulica vai fazer pressão no óleo para auxiliar as rodas a virarem. Então, conforme você vira o volante, ó, vira o volante um pouquinho para o lado, essa bomba hidráulica vai auxiliar ali na força, para diminuir a força que o motorista precisa fazer, né? Então, mesmo assim, com a direção hidráulica, você ainda sente o peso ali das rodas, tá? E depois surgiu a direção elétrica, que é a direção que é utilizada atualmente. Igual esse carro aqui está equipado com a direção elétrica. Então, como que a direção elétrica funciona? Ela é como se fosse a direção hidráulica, só que em vez de uma bomba hidráulica fazendo a força ali para virar as rodas, você tem um motor elétrico acoplado aqui na coluna de direção, na caixa de direção. Esse motor elétrico, ele vai fazer toda a força para você. Então você vira o volante, quem está fazendo a força é o motor elétrico. Esse carro ainda tem um pouquinho de peso na direção, tá? Mas os carros mais novos, com o carro parado, o peso é muito baixo, muito baixo. Então quem faz toda a força é o motor ali. E qual que é a desvantagem da caixa de direção elétrica? A desvantagem é que quando você está andando com o carro, você não sente muito o que está acontecendo com a direção, tá? Ela meio que... não sei como que eu falo, mas ela meio que fica mais... você não sente assim, o que está acontecendo tanto com o carro, tá? É um pouco diferente de dirigir uma direção hidráulica ou mecânica, tá? Nos carros mais esportivos, como por exemplo a Porsche, eles conseguem diminuir bastante isso, essa sensação, né? Pelo menos o que eu ouvi falar, tá? E qual que é as vantagens aqui dessa direção elétrica? Então tem o peso dela, que é bem leve, para você manobrar o carro, é muito leve. E em compensação, quando você aumenta a velocidade, ela vai ficando mais pesada. Então você vai ter mais segurança ali para conduzir o carro numa velocidade mais alta, porque ela vai ficar mais pesada, tá? E também alguns carros têm a direção progressiva. O que acontece com a direção progressiva? Você vai aumentando a velocidade e a quantidade que você precisa virar do volante vai diminuindo. Então você consegue fazer uma curva, por exemplo, numa pista, né? Se fosse um carro esportivo, em uma pista, você consegue fazer uma curva virando menos o volante. Já se você tivesse em baixa velocidade, teria que virar mais o volante, tá? Então, esse aqui foi os 3 tipos de direção. A direção mecânica, que foi a primeira inventada, a direção hidráulica, a segunda, e a direção hidráulica, a terceira e atual tipo de direção. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o tipo de direção. Deixe nos comentários aí qual que é o tipo de direção que você tem no seu carro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu, pessoal, até a próxima!